Fala, meus amigos, vamos continuar aqui com as nossas entrevistas aqui na Feira Minas Partes. Do meu lado tá ele, Márcio Patrus, tudo bem? Beleza, tudo ótimo. Oficina conectada com a gente aqui na Feira Minas Partes. Márcio, é um prazer te receber aqui no nosso humilde estúdio do Auto TV. Bom demais. A gente quer te agradecer, não só em nome do Auto TV, mas também da Feira Minas Partes, por saber que você está, sem dúvida alguma, com a Oficina Conectada, trazendo um conhecimento mais que especial para todo mundo que está aqui, podendo presenciar a gente aqui na feira. Bacana demais, bom demais, estou adorando. Tá na nossa terra, né? Divulgando nossos produtos. A gente que participa de várias feiras aí em todo o Brasil, quando a gente está aqui, a gente está com o nosso povo e querendo fazer acontecer. Muito bom. Bom demais. Márcio, antes de a gente aprofundar nos assuntos, eu queria que você contasse um pouco a sua história, a história da Oficina Conectada. Um pouco que a gente bateu um papo ontem, ficou muito claro assim, que tem muita história aí, são vários anos, né? Trabalhando com educação mesmo. Acho que é legal a galera já se situar aí para quem não te conhece. Bacana. A Oficina Conectada é um projeto que nasceu recente, mas a nossa história começa lá nos anos 93, quando a gente lançou o primeiro curso de mecânica para motorista amador, série Videocarro, Mecânica Sem Mistério. Lançamos o vídeo lá em parceria com o Senai do Horto, aqui de Belo Horizonte, e começamos a trabalhar junto com a Petrobras, nos postos Petrobras. Lançamos nos 25 postos aqui em dezembro de 93. Foi muito bacana, mas a gente viu que a gente podia avançar mais com o advento da injeção eletrônica, que tinha sido lançado em 89, né, com o GTI, mas que já estava realmente chegando nas oficinas já nesses 94, 95. E aí nós lançamos o primeiro módulo Videocarro Injeção Eletrônica em 95, módulo 1, em VHS. Não é da sua época não, viu? É demais, pô, é demais. E aí nós lançamos esse VHS e fizemos o EAD dos anos 90, né? Que era mandar esses VHS pelo correio. E o cliente então recebia a fita com a boleta e pagava na hora lá em casa, na oficina e tudo. Não tinha pagamento de cartão, não tinha pagamento de... Era tudo offline, né? Sim. E caiu no gosto, eram produções... nós sempre prezamos muito pela qualidade. Nesses eventos a gente tem a oportunidade de conversar com vários clientes dessa época que falam, olha... eu estava pensando em fechar meu negócio quando eu conhecia o videocarro e comecei a aprender as coisas e realmente fiz a coisa acontecer na minha oficina graças ao videocarro e tal. Vários e vários depoimentos, é bem comum isso lá, muito bacana. E aí a gente então foi crescendo, veio a era do DVD, a gente passou tudo para DVD e depois em 17, 18, nós passamos para o streaming. Videocarro no stream, fizemos um app do mecânico e tal, mas nós sentimos que estávamos na hora de, com o digital, a gente podia ampliar o nosso produto. Foi quando a gente conversou com um parceiro amigo de muitos anos, que é a Ciclo Engenharia, que é do Fábio, grande Fábio, e aí a gente então unimos o videocarro com o Diag Web, que era o produto da Ciclo, em 2019. E aí montamos então a Oficina Conectada, que é um hub que tem o propósito de ajudar o mecânico através da tecnologia e do conhecimento. E aí começou com esse vídeo, com toda a série que nós produzimos, da série Videocarro, com todo o acervo do Diag Web, e aí acrescentamos outros produtos e estamos acrescentando outros vários a cada hora. A gente está criando um outro, depois eu conto para vocês o lançamento da feira. Legal. Mas é isso, a história assim bem resumida é essa. Cara, interessante foi que vocês deram start aí em 2019, né, o Hub e tal. Isso. E como é que foi a situação de pandemia? Foi uma alavancada muito grande que vocês deram? Porque a gente teve todo mundo teve que ficar preso em casa, né, e muita gente buscou conhecimento, quis estudar, aproveitar ali o tempo ocioso. Excelente pergunta, porque realmente foi simultâneo. Nós juntamos em dezembro de 2019, lançamos a plataforma Oficina Conectada em fevereiro de 2020. Um mês depois? Um mês depois, travou tudo e a ideia era manter
o tradicional do manual, dos vídeos, pelo correio, e o digital, que a gente chamava 1.0 e o 2.0. Com o advento da pandemia, a gente então abortou o 1.0 e ficamos só no 2.0. Mas com o detalhe seguinte, naquele contexto inicial, a gente ainda existia uma resistência do mercado com relação ao digital. Era muito interessante porque o pessoal ficava assim, ah, não, prefiro manual, prefiro... E, de repente, com a pandemia, não tinha opção, não tinha correio, não tinha loja aberta, não tinha oficina aberta, não tinha nem foi forçado, como, né? E aí acabou essa barreira, né? Todo mundo entendeu que realmente nós estávamos entrando na era do digital, que o manual passaria a ser um PDF, né? Onde ele poderia ler. E ficou melhor, porque no caso da nossa plataforma Oficina Conectada, da Diag Web, a gente conseguiu mesclar o vídeo com o manual. Então a pessoa pega lá um tema lá, desmontagem de de qualquer parte lá do motor. Ele lê o PDF, mas se ele quiser ver o vídeo, ele clica ali, já cai no vídeo e mostra os procedimentos. Legal. É muito mais dinâmico do que somente no papel e ter que pegar o DVD e assistir. Além da praticidade de estar assistindo em qualquer lugar, em qualquer hora, que é o caso do celular, né? Você assiste tudo no celular e tudo mais. Então foi uma barreira que a gente superou. Teve muitas dificuldades, porque o mercado parou 100%, mas quando ele voltou com essa característica do online. Então a gente já partiu para isso com força total. Bom, digamos que deu tudo certo, né? Foi legal, acho que o pessoal entendeu. E já aumentamos bastante o número de assinantes, foi bem bacana. Legal. Agora, tira uma dúvida, Márcio. Ontem, você me disse que na hora que eu te abordei no seu stand, quem estava contigo lá é o presidente da Rede Âncora. Da Rede Âncora. E eu vi que ele citou seu pai. É. Começou com seu pai essa história toda? Não. Foi até um momento emocionante que nós tivemos lá, porque o Said estava me contando essa história, né, de que ele aprendeu muita coisa, usava os nossos vídeos para treinar sua equipe, ele montava uma sala, ele estava contando isso ontem lá. E foi quando eu falei com ele, eu gostaria que meu pai estivesse aqui presente para ouvir isso, porque meu pai era fã de carteirinha, e ele em 90, na época do plano Collor, ele foi demitido e ficou meio que fora do mercado. Então ele teve que aposentar mais cedo. E o aposentar do trabalho, ele era engenheiro, mas aposentou do trabalho, do emprego, né? Sim. E foi trabalhar comigo e com meu irmão. Então ele ia nas oficinas vender as fitas. Então legal. ele fazia parte da minha equipe. Que massa isso. Aí ele e minha mãe, minha mãe também teve um outro contexto. Ela trabalhava com roupa, aí nessa época também entrou as roupas chinesas ou os tecidos chineses. Sim. Algum contexto aí que a boutique dela perdeu, a confecção e a boutique perderam um pouco o mercado. E aí ela foi trabalhar com a gente. Então foi meu pai e minha mãe trabalhando para mim e para o meu irmão. E aí, nesse contexto, o papai trazia sempre as notícias. O fulano gostou demais do seu vídeo e tal. Ele era vibrador, muito vibrador. E aí quando o Said contou essa história, eu pensei, cadê meu pai para ouvir, para vibrar com essa história? Isso. Então foi dentro desse contexto, foi muito emocionante. Ô Márcio, e como é que iniciou esse projeto, de fato? Você já tinha uma oficina? Como é que isso aconteceu, assim, para poder... de onde que despertou? Porque ontem, por exemplo, a gente estava conversando aqui com a Lu, que é da oficina da Lu, né? A mulher que está aí cada vez mais levando informação e conhecimento para as mulheres. E ela foi vítima de um golpe de um mecânico que enganou ela e ela ficou com aquilo ardendo no peito dela, acabou abrindo uma oficina e hoje ela ajuda mulheres a não passarem por isso. Então ela teve ali um ponto de virada, né? Que ela encontrou uma necessidade. Quando é que vocês tiveram isso? Já tinha uma oficina, não tinha? Trabalhava com educação? Primeiro, eu sempre estava buscando alguma oportunidade. Eu, pessoalmente, como jovem, eu ia em feiras em São Paulo, de todo tipo, para pesquisar oportunidades. Eu queria ter um negócio diferente, não queria uma coisa tradicional. E buscando isso, aconteceu que eu bati meu carro quando eu tinha 19 anos e
e o carro nunca ficava pronto e minha família precisava de viajar com esse carro para a praia. E aí eu tive que ir eu fui lá para a oficina lá da Lanternagem Pintura para ajudar o pessoal lá e tal. Aí eu vi que os caras também não sabiam nada, ficavam olhando o carro do lado para montar e tudo. Aí eu ajudava mesmo, sem saber nada. Isso tinha que ter sido filmado, né? A oficina existe até hoje. Outro dia eu passei lá, cumprimentei o dono, é o filho que está lá hoje. Isso tem quantos anos? 93? Tem mais 31 anos. 31 anos. Não, na verdade... não, desculpa, isso foi em 89. Isso tem mais de 34 anos. Isso foi em 89. Em 89 nós batemos o carro, fiquei lá na oficina, vi que eles não conheciam, às vezes, muita coisa, que tinha muita... E aí eu falei assim, eu vou montar então uma escola ensinando mecânica para motorista. Não Fique na Estrada, que chamava SET Não Fique na Estrada, Serviços e Treinamentos Especiais, SET, S-E-T-E. E aí eu montei a escola com o apoio, com alguns professores do Senai. Mas você já tinha envolvimento com o pessoal do Senai, não? Não, criei todo... Cara, na verdade, então fui assim... lá, abri as portas. Você não tinha nada a ver com o segmento. Peguei o Zé Maria de Oliveira, que é um professor tradicional aqui do Senai, está lá até hoje, grande amigo. Na época ele falou assim, não, gostei dessa ideia, eu vou te ajudar. Me ajudou espontaneamente, eu falava assim, e aí, como é que nós vamos acertar? Não, o importante é o projeto acontecer. E aí nós fomos lá na Pedro II, compramos um motor, pusemos num cavalete. Eu, sem conhecer nada de mecânica, eu estava fazendo administração. Eu sou administrador, sou da área, né, não tem área automotiva, nem mecânica. Mas ele foi o técnico que pilotou todo o conteúdo e a parte pedagógica. Eu gosto muito da área pedagógica. Isso já era gravado esse treinamento? Não. Presencial. Presencial. Exatamente. 89, 90, 91. Tudo eram cursos que a gente dava. Meu irmão tinha uma empresa que era nos fundos da empresa dele. O quarto de empregado era meu escritório. A área de serviço foi onde a gente fez o treinamento lá, cobrir. E a gente então pôs as cadeirinhas. Onde era a sala de aula ali? Virou a sala de aula nos fundos da casa onde meu irmão tinha a empresa dele. E aí, eu, como administrador, eu falava assim, eu preciso crescer. Tá legal, as turmas vendiam. Vou te contar uma história muito bacana. Existia um jornal chamado Jornal de Casa. Não sei quanto que ele parou de fabricar. E ele tinha uns anunciozinhos de coisas diferentes, assim, curso disso, curso daquilo e tal, para as pessoas, curso de culinária e tal. Era um jornalzinho gratuito que só rodava no domingo. Aí eu queria saber se ia ter público. Olha a pesquisa de mercado que eu fiz. Era muito caro fazer uma pesquisa de mercado, tabular essa pesquisa e tal, não tinha a menor condição. Aí eu fui, contratei, peguei um anúnciozinho que devia custar R$100, R$150, pus o anúncio vendendo curso de mecânica. Curso de mecânica para as mulheres. Ligue, telefone tal. Sem ter nada, não tinha nem o Zé Maria, nós fomos nada, não tinha nada de motor, não tinha nada. Aí a galera ligou. Era meio com termômetro. Mas eu planejei. A galera ligava e eu falava assim, olha, eu queria fazer o curso. Olha, o curso já encheu. Vou anotar seu nome aqui para a próxima turma. Então, todo mundo que ligou, como ligou muita gente, eu falei, esse trem vai dar certo. Agora eu vou fazer. Olha que estrategista. Aí eu fui e fiz. E usei o anúncio depois, quando o curso, 6 meses depois, mais ou menos. Nós lançamos o curso e o Jornal de Casa foi um lugar que eu fazia os anúncios lá e tinha muito retorno e tudo mais. Foi uma das coisas no começo. Mas aí chegou uma hora que eu queria crescer. As turmas tinham 30 alunos mais ou menos por mês, eram 2 turmas por mês de 15. Mas eu falava assim, como é que eu cresço? Para eu crescer, as turmas são sempre à noite. Eu tenho que ter 2 espaços, 2 professores, 2 cavaletes. Eu falei assim, esse crescimento está muito aritmético. 1 mais 1 mais 1. Esse trem não dá para eu crescer. Eu queria uma coisa, na época eu falava geométrica. Hoje a gente fala exponencial, né? Hoje é escalável. Escalável, né? E tal, exatamente. Naquela época não tinha esses termos, eu falava assim, eu quero uma coisa geométrica, eu quero multiplicar mais. Foi quando eu fiz, então, pensei em fazer o vídeo ensinando isso tudo em VHS. Para os mecânicos, para os donos do carro. Pro dono do carro.
O foco, então, não era os mecânicos. Você estava dando presencial ali. Para dono de carro, para não ficar na estrada. Consertar o carburador, o giglê, saber conversar com o mecânico. Era assim, na realidade de hoje, era quase que para entusiasta, né? Quem gostava, quem tinha interesse. Naquela época ainda dava para fazer conserto de carro, né? O amador ainda conseguia desengasgar o giglê, né? Sim. Tinha umas coisas assim que o pessoal conseguia consertar. Hoje... Não, esquece. Nem o profissional às vezes consegue, né? Então está mais complicado, tem que ter equipamento, tem que ter todo um conhecimento técnico e tudo mais. E aí eu fiz o vídeo, conseguimos o apoio da Petrobras, distribuidora, e colocamos o lançamento do vídeo em 93 nos postos Petrobras. Foi um sucesso, ainda tinha muita inflação, estava exatamente naquela fase da URV, da mudança. Transição, né? O que eu ganhei de dinheiro, eu perdi com a inflação, porque em 15 dias a inflação comeu, deu para pagar as promotoras que vendiam lá nos postos e ficar com um estoque de VHS que eu tinha comprado e que sobrou. E então eu podia vender. E aí nós começamos então a pensar em como vender e tudo mais. Foi quando surgiu a ideia de fazer para profissionais. Aí nós fizemos o injeção eletrônica módulo 1. E aí eu mandei uma mala direta para o Brasil inteiro, 50 mil malas diretas. Não é muita coisa. E teve na época a gente comprava, como é que fala isso? Os cadastros, né? De CNPJ. Na época era CGC, era um outro número. A gente comprava o CGC das empresas e mandava. E teve muito retorno de devolução, endereço errado e tudo. Mas foi o ponto inicial e teve muita venda. Nós tivemos um retorno de 7,5%. No retorno de mala direta normalmente era 0,5%, 1%. Baixo, né? Nós tivemos 7,5%. E aí nós começamos a pensar no módulo 2, 3, e aí fizemos mais de 120 módulos de mecânica automotiva aí, de treinamento técnico depois. Então já na década de 90 você já estava atendendo o Brasil inteiro já? Já. O primeiro vídeo foi feito com mala direta no Brasil inteiro e vendendo no Brasil. Com um detalhe, a gente mandava o vídeo com a boleta dentro. Ele pagava depois que recebia o vídeo. Então vocês tinham um risco de prejuízo muito alto. E encaramos e quem fez o cliente pagar muito foi a qualidade do vídeo, porque ele queria receber o segundo. Então ele pagava um vídeo para receber o próximo. Tinha inadimplência? Tinha. A gente contornava isso aí com uma cobrança amigável, com uma cobrança bacana, falando assim, vamos continuar aí e tal. E conseguimos, né, superar isso tudo. Passou 4 anos, 5 anos, nós mudamos para uma sede própria lá na Floresta, com um prédio de 5 andares, com um estúdio próprio. E aí que o crescimento realmente avançou, porque tinha um andar só de call center, com mais de 100 operadoras. E aí foi um boom aí. O Brasil inteiro conhece a história, a gente fez parte dessa história no contexto aí do treinamento da injeção eletrônica no Brasil. Foi isso, inclusive, que a gente estava conversando com o Saíz ontem. Cara, que legal isso, cara. Isso é muito rico, né? Assim, que a gente foi falado isso aqui várias vezes, em todas as entrevistas que a gente teve aqui, da evolução do automóvel, né, nas últimas décadas, né? Da década de 90 para cá, a gente sai de um carro carburado até um carro 100% elétrico, né? Tem um carro híbrido. Isso é uma realidade e se atualiza muito, né? Eu lembro que há pouco tempo, assim, lá na empresa a gente tinha uma estrada, acho que foi 2017, ela era 2017. Eu lembro que ela deu algum erro no painel e aí, na verdade, ela estava com alguma falha, alguma coisa. E eu levei no mecânico, um amigo do meu sogro, que era pertinho do escritório nosso. Aí eu falei, Fernandão, resolve isso pra mim aí, velho. Tem que ser rápido, preciso trabalhar. Ele falou, não, isso aí só com aparelho. Eu falei, mas é uma estrada. É uma estrada, é um carro de serviço. Popular, né? Ele, não, é só aparelho. Ninguém... E ele não tinha? Ele não tinha oficina na época. Eu falei, mas velho, como que é uma estrada? Ela precisa... Ele falou, não, amigo, deixa eu te falar, acabou. Ele falou, deixa eu te falar, de 2014 pra cá, 2013, acabou. Todo o carro só resolve agora com aparelho. É só com scanner. Eu falei, meu Deus, a tecnologia chegou até nos carros mais simples, mais básicos de serviço. Né? E como é que foi para vocês essas atualizações?
Porque para acompanhar é até complicado. Estava conversando com o pessoal da Mid Parts ontem. A gama de opções de fabricantes, de peça e variações de modelo, ela tem crescido muito, né? São milhares e milhares de opções. Como é que foi para vocês acompanhar isso aí? Olha, no nosso contexto, toda essa mudança era um presente, porque o carro que a gente fazia, se ele mudasse muito, a gente fazia ele de novo. Porque o nosso manual não é um manual que a pessoa aprendeu e agora ela já sabe tudo que tem antes, não. O manual é específico daquele carro, ela aprendeu aquele carro. Ah, vocês faziam por carro? Por carro. Ah, então não era... Com motor, né, no caso. Entendi, mas por exemplo, vocês não tinham um curso geral de mecânica? Não. Os primeiros módulos eram genéricos. Bem, um ou outro era genérico. Mas o principal, para o mecânico conseguir consertar o estrada, ele tem que saber onde é que está determinadas peças, os valores ótimos de cada uma delas, o esquema elétrico desse carro e toda a tecnologia que tem e que não tem naquele carro para ele poder entender onde que pode estar o problema. E então, se aquele carro estava com aquele contexto, se lançasse uma nova estrada mais sofisticada, a gente fazia o vídeo daquela nova estrada. Aqui eu tenho alguns manuais aqui, só de, por exemplo, o Clio, não sei se a câmera né, o Clio, o diesel, esse aqui é o Ranger, tá vendo? MWM. Então, isso aqui é atual até hoje, né? Porque... Mas não, os carros, o vídeo não deixa de ser atual, ele é do carro. Se o carro está chegando na oficina, ele precisa disso. Não adianta ele saber o atual. Cara, isso é muito legal. Você entendeu a jogada? Nós estamos falando do manual de instrução do mecânico daquele carro específico. Nós somos aquele braço que a montadora é para a concessionária, nós somos para as oficinas paralelas. Aquele apoio que a montadora dá de informações técnicas, de suporte técnico, de conteúdo técnico para as concessionárias poderem realizar seu trabalho, a gente faz isso para as oficinas, que realmente não tem esse apoio das montadoras por uma questão estratégica, né? Elas querem jogar todo o trabalho para as concessionárias, não para o mercado como um todo. Mas quem são as concessionárias para dar conta do mercado brasileiro? Não, precisa muito desse trabalho das oficinas e a pulverização, né, de mão de obra é muito maior. É impossível você concentrar isso tudo num trabalho de concessionárias, né? Então, nós somos esse braço, nós somos esse apoio, nós temos esse suporte técnico lá hoje. Então, o nosso vídeo, essa mudança toda que você está contando para nós era um presente. O carro mudou, o mesmo carro nós fizemos ano passado, nós vamos fazer hoje, mostrando toda a diferença. Aí vocês pegavam o carro e quem comprou um, tem que comprar o outro também. Porque vocês destrinchavam o carro todo, 100%? Desmontava tudo, fazia a engenharia reversa de tudo, o cabeamento de ponta a ponta para conferir. Porque existia, eventualmente, situações em que durante a fabricação do carro, o projeto mudava. Mas até o projeto mudar no papel, ficava um projeto no papel e um projeto e um carro diferente. Então a gente tinha que conferir ponto a ponto. Tinha acesso a um manual, por exemplo, que não estava às vezes do jeito que o carro... O esquema diferente que estava no carro. Exatamente. Então tem um tal de conexão aí, que às vezes era num lugar, muda para outro. E tinha que então descobrir isso tudo para a gente ter esse apoio para o dono da oficina, né? Para os mecânicos poderem realmente consertar o carro do jeito que ele saiu da fábrica, e não do jeito que foi projetado. E vocês vocês fazem ainda, né? Isso vocês pegam tudo da mecânica do carro, elétrica, mecânica, suspensão, tudo? Ou só motor e elétrico? Começou bem gestão eletrônica. Sim. Mas depois as tecnologias foram avançando para ar-condicionado, para ABS, para freios, né? Criando freios ABS, avançou para a questão do câmbio. Então a gente começou a ampliar o conteúdo isso em 2000, né? Na década de 2000 já tinha vídeos e manuais com o carro todo. Tudo que era novo, que realmente exigia a gente passar para o mecânico para ele poder realmente executar a função, a gente incluía. Às vezes tinha coisas que se mantinham que já eram, vamos dizer assim, conhecimento comum.
Então, ou a gente falava muito por alto, ou às vezes nem falava porque era meio básico para o mecânico e tal. A gente foca muito na parte pedagógica, que é o meu forte. Eu não sou mecânico, não sou engenheiro mecânico, mas gosto muito da parte pedagógica. Então, a minha equipe técnica me explicava como é que era as novidades, era o contexto daquele assunto, e a gente então definiu uma estratégia pedagógica para poder ensinar. E você apresentava os vídeos também? Não, sempre era um técnico. Isso aí tem um caso engraçado, era sempre um apresentador profissional de mídia. Legal. Do SBT, da Band, da Globo, eram profissionais do mercado que trabalhavam nesse segmento da produção. Quando, numa dessas produções, o nosso diretor técnico falou assim, está demorando um pouco, porque a gente tem que explicar para o apresentador como é que faz, tem que explicar qual que é a peça que ele tem que pegar e tal. Vamos fazer com um mecânico, um técnico mesmo e tal, porque a gente olhava até a mão do apresentador, para ver se era uma mão bonitinha, se estava limpinha e tal. De repente o técnico estava com a mão mais machucada, mão na massa. Mão na massa o tempo todo, né? E aí nós pegamos, então, fizemos um primeiro vídeo com um técnico. E aí o retorno foi imediato do pessoal no call center. Não, agora sim vocês puseram um cara que entende, né? Porque eles viram que o manejo do negócio lá no início do ano 2000. Aí tal, pensei, olha só, a gente ganhou tempo e ganhou qualidade na produção, porque era um técnico que estava fazendo sem... A gente estava preocupado só com a imagem e às vezes faltava a fluidez, né, do técnico, né? Mas eu acho que eu me perdi aqui, você estava perguntando sobre... Sobre onde vocês aprofundavam, né? E aí a gente... Era no geral e tal. Então foi um vídeo, os nossos vídeos focavam naquelas tecnologias que eram novidades naquele carro. Entendi. Então foi... Agora, legal isso que você pontuou, assim, da questão dessa mudança, de colocar o técnico para poder apresentar. Porque no fim das contas a gente está falando de um público que não está tão interessado na estética, né? Está mais preocupado mesmo com a prática, com a execução e tal. Isso é muito legal porque acho que tem essa questão da identificação também, né? Você tem ali alguém que está apresentando o seu vídeo, que está, vamos dizer assim, esteticamente fora daquele contexto diário ali, já acho que cria uma distância para quem está assistindo. Quando você coloca alguém que já é do dia a dia, você tem a identificação, a pessoa fica mais confortável, talvez. É isso aí, a parte pedagógica melhorou muito com esse contexto, mas tinha também uma questão que a gente prestava muita atenção, que é a questão do visual limpo, porque também um vídeo sujo, um vídeo às vezes... poluído demais. Até sujo no sentido do motor sujo, as peças sujas, a gente fazia como se fosse realmente uma produção, a gente até brincava que a gente era o Hollywood da produção técnica, as produções hollywoodianas da questão automotiva. Existia no início, por exemplo, nas primeiras filmagens, a gente contratava um editor de vídeo. O que ele fazia? Ele editava, tinha vários cortes, e ele editava os cortes rápidos. E aí, quando eu fui ver aquilo ali, né, participar isso nas primeiras produções, eu falava assim, calma, ele tem que ver a peça, ele tem que entender aquela peça, ele não pode ter estresse de ficar mudando, com receio de ver logo, porque logo você vai mudar a câmera. Aí eu falava assim, não, respira, não é essa a produção que a gente quer uma produção mais didática. Didática. Né? E eles vinham de uma escola de comercial. Então corta, igual uma propaganda da Coca-Cola, né? É um corte atrás do outro. Informação ali. E aí não, eu pus o pessoal, assistia, via, agora... Aí eu mesmo fazia o corte. Agora eu já vi essa peça, agora corta. Agora vira aqui, corta. Mas com calma, para a pessoa ter a sensação natural do aprendizagem daquele curso, entendeu? Agora, muito interessante isso. Você não ser da área de mecânica, né? Ser um administrador. Porque nesse ponto é fundamental como que você conseguia transitar nos dois mundos, né? Você conseguia entender claramente a visão, né, de quem está assistindo, né? Ali o espectador, que às vezes é só um cara interessado, não é nem mecânico, como também
ter a visão do técnico, a visão da mecânica mesmo, conseguir transitar nisso, isso é muito rico, né? Isso é uma característica minha mesmo, não só na área automotiva, como na área infantil, na área até médica, nós chegamos a ter alguns cursos. Lá nos anos 90 e poucos, eu peguei a ter alguma coisa na área de medicina, de massagem, fisioterapeuta. Ah, que legal, eu passou cheguei a por ter outros... 13 áreas de conhecimento. É mesmo? Só que a área que estava mais bombando, que estava realmente fervilhando de novidades, liso, né? era a parte automotiva. Aí eu, em 99, 2000, eu abandonei as outras áreas que eu tinha ampliado para focar, porque era engraçado, eu tinha uma estrutura para produzir e vender outros conteúdos. E era a mesma estrutura para produzir e vender o automotivo. Só que eu vendia 3, 4, 5 vezes mais do automotivo. Aí eu falei assim, gente, vamos focar nisso aqui, pega aquela estrutura, a equipe toda que estava na outra foi para o automotivo. E aí a gente então ampliou muito a parte automotiva e focou nela, especializou nela. Mas é uma característica minha mesmo, de gostar de entender as dores do segmento e traduzir aquilo ali em soluções. Então, tem um amigo meu na área de marketing que fala isso, Márcio, a sua virtude é trabalhar com solução. E, inclusive, as novidades que a gente tem da Oficina Conectada é buscando soluções para dores que às vezes o mecânico nem sabe que ele tinha. Eu brinco muito que assim, a gente não sabia o tanto que era ruim ir para uma avenida chovendo pedir um táxi. Hoje, né, hoje a gente fala assim, nossa, como é que eu não tenho condições de eu ir numa avenida pedir um táxi, eu tenho um celular aqui para pedir um Uber. Vem aqui na minha porta. Vem naquela porta e tal. Então era uma dor que a gente tinha que o Uber resolveu e que, pô... A gente nem sabia que era dor. Eu tenho que ir para a avenida, né? Então hoje a gente vê muita coisa que o mecânico, no nosso caso, né, que está no segmento automotivo, que o mercado sente de dor, mas que não sabe nem que tem solução para aquilo. Então eu fico nessa busca incessante de buscar soluções para o segmento. Então esse é um... Márcio, agora falando da Oficina Conectada, né, do Hub mesmo, eu queria que você discorresse um pouco assim, o que vocês têm, o que a gente tem para poder apresentar para o público, além dos cursos, né, que você já contou aí toda a história, o que vocês têm da Oficina Conectada, além de curso, você falou que tem soluções, sempre trazendo tecnologia para poder auxiliar o mecânico. Nós lançamos, logo que a gente juntou com a Ciclo Engenharia, com a Diag Web, e lançamos a Oficina Conectada, então tinha o videocarro, o Diag Web, nós fizemos um sistema de orçamento, bem simples, para o mecânico poder dar um orçamento por escrito para o dono do carro. E dentro desse orçamento tinha que ter características que a gente tinha virtudes para isso. Por exemplo, quais as peças que vão ser usadas quando se troca uma bomba d'água. A gente já listava, porque ele digitava lá, digita, né? Isso no nosso sistema Giro. Ele digita lá, troca de bomba d'água, tem sugestões de peças. Já está toda a cadeia ali que faz parte. De sugestões de peças, por exemplo, a bomba d'água, a correia lá, tem uma correia, o tensor e tal. E tem o aditivo do radiador, que às vezes o cara esquece de pedir na hora que vai pedir a bomba d'água. Agora tem que pedir, aí pede outra caminhada do motoqueiro, da autopeças para buscar, cara, isso levar. É muito legal porque a gente tá falando de uma solução que quem pode executar esse orçamento nem precisa necessariamente ser um mecânico, né? Ajuda muito, inclusive a esposa do mecânico, que normalmente está ali no acontece orçamento. Muito, né? A pessoa que está ali no apoio ali de compras, ele lembra o mecânico, tá falando aqui que tem que... Aí você inclui ou não, se quiser, mas pelo menos lembrou que aquele serviço tem aquela relação de peças. Isso está vinculado ao nosso software, ao nosso sistema de informações técnicas, que é o Diag Web. Outra coisa que está vinculada é a manutenção preventiva nesse sistema. Ele recebe o carro, digita lá a placa, tem a quilometragem, e a gente então fala com ele, olha, a fábrica manda com tantos mil quilômetros fazer isso no carro, e aí já entra aquela informação dentro da OS, não precisa ficar digitando. Já está digitado, já coloca aquilo ali e já mostra para o dono do carro tudo que ele vai fazer. Isso em 2020, né, que nós fizemos.
Depois foram ampliando. Uma das novidades agora é que nós estamos fazendo isso tudo com áudio. A pessoa preenche essa ordem de serviço falando, olha, eu estou com um carro placa tal, áudio, grava. Ele tá com a dona do carro falou que ele está com problema, está engasgando com tantos 1000 RPMs, não sei o que e tal, vou trocar isso, vou trocar aquilo, vou fazer isso, quero a peça tal, tal, tal. Desligou o áudio, tudo que ele falou entra no sistema automaticamente, a inteligência artificial entende onde que deve ficar cada uma das informações e preenche automaticamente a ordem de serviço. Que isso! É claro que um ou outro problema que tiver, ele tem uma correçãozinha. Ele corrige na hora, mas é melhor do que ele ter que digitar tudo. Mas está dando assim, na verdade, até o texto do problema, por exemplo, do sintoma, ele melhora o texto que a pessoa falou. Então, se você fala, ele engasga uma hora, engasga outra, aí eu vou, de repente ele engasga de novo e ele já fala assim, engasgos intermitentes, principalmente em tal momento. Então ele escreve com toda a capacidade que tem a inteligência artificial. Isso é muito bom, consegue profissionalizar mais, né, a oficina. Porque... Ajuda, ele nem sabia que tinha essa dor. Exatamente, porque assim, é muito interessante, cara, assim, eu sou apaixonado com carro, sempre me envolvi desde criança, assim, gosto muito. A gente passeia muito por muitas oficinas. E aí você chega numa oficina que ela tem uma super estrutura, um atendimento excelente, mas o serviço é fraco. Seu conhecimento ele não é tão profundo. Em contrapartida, você vai numa oficina que você visualmente fala assim, cara, não pode ter coragem de deixar nenhuma bicicleta aqui, mas é uma oficina que tem um conhecimento aprofundado, absurdo e de extrema competência. E aí a gente tem que tentar encontrar um caminho, né? Isso é muito bom, porque tem mecânico que não sabe às vezes nem conversar direito, não sabe explicar o problema. O técnico, o conhecimento técnico, ele é apartado do conhecimento gerencial. Então, às vezes o cara é fera no carro, ele está ali, ele quer mergulhar no carro, resolve o problema, mas ele não tem um conhecimento, uma visão geral do seu negócio. Então, às vezes ele não tem um atendimento, às vezes ele não tem uma estrutura. E vice-versa, né? Às vezes o cara só tem a visão geral, mas não entra no técnico para valer. Esse tipo de serviço nosso do Giro, ele vem apoiar todos os dois, né? O cara que quer ter um atendimento bacana, porque tem todo aquilo ali, como também o mecânico que é técnico, que não tem essa visão geral e consegue escrever uma ordem de serviço estruturada, bacana, que ajuda ele a ter essas coisas mais profissionais. Então eu penso que é um apoio para esses dois segmentos, para quem já está na frente em termos de gestão e para aquele que tem muita técnica e às vezes precisa melhorar a gestão. Cara, legal. Agora conta pra gente essa novidade aqui que eu acho que o povo de casa vai assustar. Pois é. Isso é muito legal. Pois é. Nós fizemos uma parceria com a Greg Pay, que é a nossa parceira na produção aí de soluções para o segmento automotivo. Então nós entramos com as necessidades, com as informações técnicas, eles entraram com toda a capacidade deles de desenvolvimento de sistemas financeiros e nós montamos então, junto com a Safra Pay e a Greg, uma maquininha especializada para oficinas mecânicas, a Oficina Pay. Como é que funciona isso? A dona Maria, né, dona do carro, chega na oficina para reclamando, por exemplo, do freio. Meu freio está fazendo barulho, estou com esse problema aqui. E aí o mecânico normalmente faz o quê? Conserta o freio, às vezes sobe o carro no elevador, vê se não tem algum vazamento, faz o que eles chamam, né, de checklist ali e tal. Mas fica nisso. Eventualmente, aquele carro que está com 80 mil quilômetros, 80, 90, 100, tem uma série de serviços pré-programados de fábrica que deveriam ser feitos e não foram. Aí começa aquela novela, né? Meu carro não sai da oficina. Semana passada foi freio, essa semana é vela. Exatamente. Todo dia dá um problema. Porque não tem a manutenção preventiva. E o mecânico ainda fica queimado, né? Fala que a culpa é do mecânico. E o mecânico não resolve. Exatamente. E ele não tem como resolver, porque ele não tem a informação. Ele sabe já, com certeza, quando que deve trocar uma vela, quando que deve trocar uma correia dentada de vários modelos. Mas ele não sabe de todos. E o pior, às vezes ele sabe de muitos modelos, de tudo, só que a dona do carro não acredita nele. Porque fala assim, não, você está querendo me empurrar serviço. Essa é uma dor que todo mundo manifesta, tanto a dona do carro achando que o mecânico está querendo empurrar serviço, quanto o mecânico
de falar que a dona do carro não quis fazer o serviço. O que nós fizemos? Nós jogamos essa informação técnica da manutenção preventiva para dentro da maquininha de cartão de crédito, que é uma impressora que está na mão do mecânico. Então, ao receber o carro da dona Maria, que veio por causa do problema de freio, ele vai lá, pega a placa, digita a placa, digita a quilometragem do veículo e sai impresso aí, ó, a manutenção preventiva daquele carro. Lê aí o que tá... Que legal, ó. Qual que é o carro? Dá pra ver aí, Pedro? Ó, não sei se vocês vão conseguir ler, vocês não vão conseguir, mas eu vou ler pra vocês, ó. Aqui, ó, tá a placa do carro do Pedro aqui, é uma placa de um Fiat Siena. Ele tá com 85 mil quilômetros e aí estamos falando de uma revisão aqui de 80 mil da km, montadora, né? Pela montadora. Substituir, ó, correia dentada, filtro de combustível, filtro de ar do motor, vela de ignição, óleo do motor e filtro, fluido de freio. Isso é só para substituir. Agora, para inspecionar, meus amigos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 itens de inspeção para conferir, além do que tem que ser trocado. E ó, estão falando de pastilha de freio para conferir, suporte de sistema de escapamento. Nunca imaginei que isso aqui alguém ia conferir isso. O que acontece, mas você está andando, o escapamento cai. Ó, suporte do sistema de escapamento, linha de combustível, mangueiras de conexões. Cara, é muito importante isso. Tubulações e mangueiras de freio, pneus verificar calibragem, desgaste, nível do líquido de fluido, arrefecimento, isso que está aí é freio, exatamente lavador. aquilo que a concessionária faz sem nem ir lá ver o carro. Ele vira a telinha do computador para o dono do carro e fala assim, olha, eu vou fazer isso vai custar tanto. Agora, a oficina paralela, não concessionária, ela também agora está armada para poder oferecer esse mesmo serviço. Gente, isso aqui é muito bom. Isso é muito bom, assim. Eu não sou profissional da área, mas sou entusiasta. A gente é totalmente envolvido. Sempre envolvido com mecânica. E aqui, eu tô vendo coisas aqui, cara, que assim... Como, por exemplo, regulagem de folga das válvulas. Cara, isso é fundamental. E pouquíssimos mecânicos lembram de verificar isso aqui. Respiro do tanque de combustível. Quem que olha isso, cara? Ninguém olha. Regulagem da altura do pedal de acionamento da embreagem. Cara, isso aqui é fundamental. Fundamental. É realmente algo inovador para as oficinas, porque é o que você falou, assim, o mecânico ele perde a oportunidade de um serviço e ainda corre o risco de, né, com essa quilometragem mais alta, de começar a ter um retorno daquele cliente ali por outros problemas. E a gente sabe que gera desconforto. Pô, o carro estava aqui, o carro ficou uma semana aí para poder revisar o item tal. Você me devolveu o carro, agora o carro dando tal problema. Aí a culpa é do mecânico. Você mexeu, depois que você mexeu, o carro deu problema. Pô, não é. Pois é, exatamente. Desgaste. Olha só o tanto que isso aqui pode ser importante. Primeiro, isso aqui é um documento oficial, né? Porque isso aí saiu de uma máquina que não foi o mecânico que falou que é isso. Então isso aqui está em todas as máquinas, todas as oficinas PACE. Está esse documento aqui. Então ele tem uma tranquilidade para mostrar para o dono do carro que não foi ele que inventou isso aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto é que alguns clientes não vão querer fazer o serviço porque acham que vai estar sendo empurrado mesmo assim. É a oportunidade que o mecânico tem para pegar um visto do cliente, nesse papelzinho, ele anexa a ordem de serviço que ele fez do freio, por exemplo, põe lá. O carro sai da oficina, 15 dias depois dá problema de não sei o que aqui do sistema elétrico e tal. Pois é, eu ia olhar, mas a senhora não quis, o senhor não quis olhar. Tá vendo? Tá aqui, ó, eu até... Aí, olha só como é que... Cara, isso é muito legal, porque não corre o risco que eu acabei de falar. Olha o atrito que você evita, porque você mostra que você mostrou para o cliente e ele não quis. Mas eu queria destacar até o cliente que eu acho que na grande maioria vai querer fazer o serviço, porque faz parte de uma informação assim muito, vamos dizer, segura. O mecânico tem ali tranquilidade de ter essas informações na mão e passar para o dono do carro. Porque a gente pergunta para os mecânicos, 100% das oficinas, a gente pergunta, vocês fazem manutenção preventiva?
100% das oficinas falam, fazemos. Aí a gente fala assim, e quando que você troca a vela? Quando falha. Então, mas eu confiro, às vezes tá bebendo muito, tá? Não, mas eu quero falar aquela manutenção preventiva de fábrica. Então, nesse caso aqui, bateu, coincidiu que tem aqui, não tem? Ó, substituir as velas de ignição. Então, ó, é a oportunidade que o cliente, que a oficina tem, de já resolver um problema para o cliente preventivamente. Porque uma hora ou outra ele vai voltar na sua oficina para reclamar que o carro está bebendo. Só que você já trocando a vela, você já resolve ali e ele não tem esse drama de ficar com o carro engasgando com vela e faz o que tem que ser feito, que é a fábrica que está mandando fazer. Não é a oficina que quer, nem o dono do carro que tem que escolher. Ele comprou o carro que tem uma manutenção programada que deve ser feita. Então, está aqui toda essa lista para ele poder ter essa oportunidade de prestar esse serviço de primeira, serviço de concessionária, de forma segura e prática, né? Porque ele imprime na frente do cliente. Sim. Na maquininha. A gente vai ver ele digitando placa, digitando os dados. Não, tá assim, nós lançamos isso tem 3 semanas, já não tem maquininha. É mesmo? Nós estamos já com um pedido de espera aí, já tem um tempo de espera para poder entregar. Tá bem bacana, o pessoal está começando a receber as máquinas agora. As poucas pessoas que já receberam já estão falando, já estão manifestando. A gente tem essa informação no Diag Web, e no Diag Web os clientes que já usam a manutenção preventiva já falam que tem mudado totalmente o perfil de cliente, porque elas passaram a fazer muito mais preventivamente do que corretivo. A manutenção preventiva, ela tem uma margem de lucro muito maior, porque é bom para os dois lados. É mais barato para o cliente que paga e mais rápido para a oficina que faz. Então é a fome com a vontade de comer. Então nós temos que realmente reconstruir, né, estruturar, melhor dizendo, estruturar essa cultura da manutenção preventiva e ver se o mercado aderir isso aí, para que a gente possa tanto agilizar para o mecânico, ter menos confusão para o mecânico, quanto baratear para o dono do carro e, sem dúvida nenhuma, aumentar a segurança nas estradas, né, na cidade, porque um carro engasgando, um carro né, dando problema. Trava o trânsito todo. Ontem, voltando da feira aqui, tinha um carro parado, comeu uma pista do anel, trânsito parado porque o carro estava lá estragado. É uma confusão. Cara, tá muito bacana. Sensacional, Márcio. Quero te agradecer, assim, imensamente sua presença. Eu que digo, foi bom demais. Foi uma honra poder te receber aqui, contar a sua história, né, para todo mundo conhecer e saber que está disponível não só para mecânicos, mas está disponível também para público geral. Quem quiser adquirir os livros, está disponível ainda? Claro, as aulas, os cursos? Digital, né? Tudo digital Aqui agora. eu trouxe Mas alguns... o livro não tem jeito mais? Agora não. Aqui nós estamos distribuindo alguns estoques que a gente tinha, porque realmente nós encerramos mesmo. Então tá, quem vier na feira vai ganhar os últimos manuais da série Videocar, porque agora é realmente só no digital. Que legal, eu vou garantir o meu, que eu não sou bobo. Bom demais. Ô, Márcio, agora conta o pessoal de casa aí, como é que faz para poder encontrar vocês, tanto, igual eu falei, né, o público geral, quanto também quanto as oficinas, quem quiser contratar, por exemplo, o sistema novo, Oficina Pay, como é que funciona? A chave desse guarda-chuva, o site, né, desse guarda-chuva é oficinaconectada.com.br. O da Oficina Pay está lá dentro, mas é oficinapay.com.br, P-A-Y, né? E tem outros, né? O diagweb.com.br, mas entrando no oficinaconectada.com.br, ele vai ter todos os links lá para poder conhecer todos os nossos produtos e tudo mais. Certo. Tem alguma condição especial para a feira ou não? Tem. Nós estamos oferecendo a Oficina Pay, quem aderir à maquininha durante a feira ganha 6 meses de Diag Web. Que legal. De informações técnicas, de diagramas, toque de aperto e todas essas informações, localização de peças, todas essas informações que a gente oferece lá. 6 meses e ganha 6 meses também do Videocar. 95 cursos. 95 cursos. Que vão estar disponíveis nesse pacote da feira. Legal. Para quem estiver assistindo a gente na internet aí, dá para dar uma condição? Olha,
Falar que viu no Autos TV. Pronto, a gente cria uma hashtag, você coloca lá, qual que seria uma hashtag aí, a gente... Só colocar Autos TV Autos mesmo. TV, a gente coloca uma promoção lá de 20% para todo mundo que vier ver esse vídeo na internet. Aí, ó, já garanti pra você, já não tem desculpa. Não tem desculpa. Não vem na feira, não adianta chorar. Mas pelo menos já tem aí agora também uma condição especial demais. Márcio, muito obrigado. Eu que digo. Eu que digo. Te agradeço mais uma vez em nome da feira, em nome da Auto TV. E vida longa à Oficina Conectada, à Oficina Pay. Auto TV também, bacana. Obrigado demais, foi um prazer. E você não sai daí não. Nós vamos voltar já com mais uma entrevista aqui dentro da Feira Minas Partes. Não perde não.